E aí, gente? E aí, amiguita? E aí, galera? Que saudade. Será que eu boto fone? Peraí, deixa eu só pedir ajuda pro João aqui. Agora eu não tô mais ouvindo. Peraí. Alô? Alô? Oi, 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 estão me ouvindo? E aí, Maíra? Oi, tudo bem? Tudo bom? Bem-vinda, viu? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Arrasou. Obrigada a vocês pelo convite. Uma alegria estar aqui. Acho que agora foi. Oi, Maíra. Oi, Maria, tudo bom? Muito obrigada por você ter topado. Não, imagina, obrigada a vocês por me receberem. Uma alegria, tô andando aqui, porque eu nunca consigo conectar o fone com o negócio aí. Os meninos estão, tipo, ghosts, é isso? A gente tá aqui no backstage. A gente vai estar aqui assistindo. Tá. Mas vocês se apresentaram pra Maíra, gente? Eu perdi essa parte? Não. Gente, então olha só, a gente tem que ensinar tudo pra eles, Maíra. Não é só eu questões tava aqui sérias. quietinha, assim. A gente tem que ensinar coisas básicas, a gente tem que ter paciência, tá? Jordano, Vitor, Maíra Cota. Tudo bom, gente? Você com sobrenome, eles sem sobrenome, porque a Não gente precisa. tá querendo. Reparação histórica já começa aí, sem sobrenome, Ótimo. tá, gente? E aí vocês agora podem dar tchau. Eu que interrompo, eu falo por vocês. Você sabe, Maria, que no meu romance, nenhum homem fala diretamente. Eles não têm nomes. Achei engraçado você falar isso. Mentira! Olha, que curioso. Só tem 3 personagens masculinos, e é assim, o ex-amigo, o amante e o chefe. E toda vez que eles falam, é a narradora que fala o que eles falaram. Não tem a voz deles em nenhum momento. Gente, maravilhoso. As personagens femininas têm nome? Tem nome, falam pra caramba, tem bastante diálogo. Os masculinos são super mal construídos, meio unidimensionais, assim, sabe? Os personagens femininos super complexos. Lá vem elas, lá vem ela. Deixa falar, melhor deixar. Posso fazer uma apresentação dela aqui? Boa, Bel, vai. Faz jornalismo, Bel. Maíra Cota é advogada, especialista em gênero, formada pela UNB, mestre em Direito Criminal pela UERJ, doutoranda em Política na New School for Social Research em Nova York. Desculpa, tá, gente? Desculpa, tá? A nossa régua é alta. É que eu não boto aí, mas a minha orientadora é a Nancy Fraser, tá? Minha ídola. Eu sou orientada por ela. Mentira! Uhum. Ela não bota, gente. Ela não bota isso. Tudo bem, já tem bastante coisa. E eu queria saber, Maíra, como é que é essa coisa de especialista em gênero? Existe essa especialidade como uma cadeira na universidade ou você que se especializou na vida, nos seus trabalhos e nas suas causas e que você começou a se envolver? Os estudos de gênero, eles são relativamente recentes na academia, mais ou menos no final dos anos 60, início dos anos 70, que na verdade antes se chamava Cultural Studies, que a gente discutia gênero, raça e classe, essa chave, muito nas ciências sociais, dos anos 90 para cá, que a gente começa a falar de gênero do direito. A primeira lei que a gente tem que traz a noção de gênero é a Lei Maria da Penha, né, que é de 2006. É relativamente recente que a gente discute gênero no mundo jurídico, mas é uma batalha histórica. Mas essa especialidade em gênero, na verdade, não é que advogar para mulheres é um nicho de mercado. É um esforço para que as questões relacionadas às mulheres e às relações de gênero façam parte da maneira como a gente lida com a lei, com a maneira como a gente lida com a justiça. Por que a gente cria a Lei Maria da Penha? Porque a gente entende que nas relações domésticas existem ali elementos que têm a ver com o gênero, que criam especificidades para aquelas relações e que precisam ser protegidos especificamente. Por muito tempo teve resistência a isso, né? A Lei Maria da Penha até hoje é questionada no sentido de como assim uma lei para proteger mulheres. E a gente precisa de olhares específicos para situações com relações assimétricas de poder. Se a gente precisa de um vagão no metrô separado, como é que a gente não vai precisar de uma lei específica? É uma doença social. Exatamente. O que te despertou, Maíra, assim? Porque quando você decidiu que você ia fazer direito, você já pensava nisso? Porque se você tem um livro com a Thaís Farage, você está lançando um outro livro, ou você pensava em escrever, a vida te levou para esse lugar, ou realmente foi uma coisa que você, desde cedo, falou, não, eu quero defender as mulheres, isso para mim é uma questão? Cara, Maria, que pergunta boa, assim, porque eu tenho pensado muito, enfim, sobre um episódio específico da minha vida que voltou pra mim agora, justamente por causa desse romance que eu tô lançando. E eu sempre gostei de escrever. Eu tinha um professor no 3º ano, no último ano do ensino médio, fazendo vestibular, aquela pressão, né, que eu queria fazer o UNB, enfim, estudando loucamente, fazendo aqueles simulados. E eu tinha um professor de redação
que eu amava. E ele era desses professores de redação que todo colégio gosta. Os alunos, as alunas, assim, acham super inteligente. Ele dava Camus pra gente ler no ensino médio. Ele discutia filosofia. Eu admirava muito ele. E eu tava no terceiro ano, eu tinha 17 anos. E ele sempre me motivou muito a escrever. Ele adorava as coisas que eu escrevia, me dava notas boas nas minhas redações. Ele me incentivava a participar de concursos, de redação, eu participava. Eu me sentia muito validada por ele. E no último ano, no último mês do terceiro ano, ele meio que se declarou pra mim, me chamou pra ir na casa dele, falou que a gente tinha que ter uma relação. Nossa, que triste. Mas ele com certeza tinha mais de 40 na Cara. época. E eu guardei aquilo pra mim, porque quando você passa por isso, Nossa. a primeira coisa que você pensa é, mas o que eu fiz pra ele entender errado isso? Será que ele me achava boa mesmo? Que era da minha redação que ele gostava, né? Ainda tem isso. Sim, exatamente, porque tira a validade da admiração. É exatamente esse o ponto. Eu guardei aquilo pra mim, eu nunca revisitei aquilo. E quando eu passei no doutorado, que é isso, eu fiz o doutorado, passei pra fazer com a Nancy Fraser, e foi um momento assim de muita alegria. Naquele momento eu pensei, caramba, que legal, tô indo fazer o doutorado com a Nancy Fraser, que é o que eu queria fazer. Mas imediatamente eu também pensei, que bom que ela é uma senhorinha de mais de 70 anos e é uma mulher. E eu tenho certeza que ela quer que eu faça doutorado com ela porque ela gostou das minhas ideias, não é por outro motivo. E só aí eu fiz essa conexão do tanto que aquilo tinha ficado guardado em mim. A Heloísa Buarque de Holanda, eu fiz um podcast com ela um tempo atrás, dei uma entrevista para Marie Claire, e ela falou que quando ela envelheceu, ela se sentiu muito aliviada, porque os homens pararam de dar em cima dela e ela parou de se sentir obrigada a corresponder ou não, porque olha que loucura. Não, mas eu entendo super isso. Eu já começo a sentir isso, assim, tô com 36 anos, eu já sinto esse alívio também de estranhar os homens que te procuram pra ouvir suas ideias mesmo. Não é uma segunda intenção ali. Mas isso ficou guardado comigo, esse episódio do professor, a tal ponto de no momento que eu soube a notícia do doutorado, eu lembrar disso. E isso que é um dos aspectos mais perversos do assédio sexual. É que no momento que você sofre ele, e professor e aluno, né, até o Tribunal Superior do Trabalho já considerou que relação professor e aluno é igual relação chefe subordinada para reconhecimento do assédio sexual, ele invalida a sua competência, ele invalida o seu pertencimento àquele espaço. Na hora em que você tá formando tua autoestima. Total. Porque na hora ali você pensa, poxa, então não era nada disso. Não era porque eu escrevia bem, era porque estava com outro interesse. Estava afim de mim. Você falou que você só percebeu esse sentimento em relação ao professor, né? Que você tinha se sentido invalidada quando a sua orientadora era uma senhora, era uma mulher. Você percebeu que aquilo tinha sido um assédio, que aquilo tinha sido esquisito e tinha minado a sua autoestima. Essa é uma característica muito comum do assédio, né? A gente perceber ele tempos depois, anos depois, né? Então, isso é uma coisa que a gente está vendo muito. E aí, nesse sentido, quando você está advogando por uma causa que é midiática, que todas as pessoas ficam sabendo, eu entendo que ela tem uma importância, cria uma identificação com outras mulheres que, porventura, tenham vivido aquilo e talvez elas resolvam, então, denunciar ou se juntar a outras mulheres e aquilo vira um assunto a ser debatido e não uma coisa oculta. Você é advogada das mulheres que estão, no caso do Mellen, né? Você acha que, de alguma forma, um caso midiático ele também pode atrapalhar pelo fato de ter uma porção de pessoas dando opinião e cada um com a sua verdade absoluta, enfim? A gente consegue fazer um debate e acho que esses debates eles precisam acontecer, então por esse lado é importante, mas acho que também tem um elemento aí muito doloroso para as vítimas. A Maria levantou o ponto da cultura do cancelamento, a maneira como a gente discute isso publicamente ainda é muito ruim, especialmente porque expõe as vítimas. Sempre uma preocupação muito grande desse caso foi proteger as mulheres, para que elas não precisassem se expor, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é muito cruel com as mulheres, né? E os crimes sexuais, eles são os únicos que quando eles acontecem, a gente não olha para o agressor, a gente não vai olhar o comportamento do agressor, a gente vai olhar para as vítimas, para ver o que elas fizeram para dar margem para aquilo, qual foi a responsabilidade delas naquela situação, né? Se você é assaltado andando na Paulista, ninguém vai falar para você, mas também estava andando na Paulista usando esse relógio? Estava querendo o quê? Né? Não, ninguém vai questionar isso. Mas a gente sempre tem esse olhar julgador. Fala, não é bem assim, não é tão grave. No mundo jurídico, a gente é muito focado nos fatos, né? Toda petição começa com os fatos, como se, estabelecidos os fatos, imanentemente teríamos uma consequência, um acordo sobre o que fazer a respeito deles.
E muitas vezes em crimes sexuais, a nossa grande discussão é sobre a gravidade dos fatos. Sempre falo assim, eu não gosto de ter cliente Marte, eu não acho que nenhuma mulher tem que ser Marte da causa, nada disso, assim. A gente romantiza muito isso. A gente fala das mulheres corajosas, das mulheres que denunciam, e, nossa, eu morro de orgulho das mulheres que denunciam, sabe, que enfrentam seus algozes, assim, é um orgulho mesmo. Mas é muito errado as mulheres precisarem ser corajosas para denunciar. E quando envolve um caso midiático, é uma coragem redobrada. Se as mulheres precisam ser corajosas para denunciar, tem algo muito errado na nossa sociedade. A sensação que dá também é que a denúncia ela vem como uma estafa em relação àquilo. É um limite, né? Não sei nem se é a coragem que impulsiona, talvez seja um outro sentimento, um sentimento pior, assim, de desespero, de limite, de não aguento mais, nada pode ser pior que isso, então eu vou denunciar. Tem um dado, Bel, é um dado dos Estados Unidos, mas sempre os dados sobre violência contra a mulher são parecidos, assim, Brasil e Estados Unidos. E é sobre violência doméstica. Mas eu trabalhei muitos anos com violência doméstica, eu acho muito parecidos os dois fenômenos, assim, da violência doméstica e do assédio sexual. Mas o dado é que uma mulher, ela sofre 35 agressões antes de decidir denunciar, em média. Caramba. Quando a denúncia acontece, quando um caso de assédio vem à tona, quando uma mulher em situação de violência doméstica decide denunciar, a gente pode estar seguras que tem muita coisa que está, assim, é uma história muito longa, é muito maior do que aquele episódio específico. É muito comum uma denunciar e aí vários casos começarem a aparecer. Tem essa questão da identificação do assédio, de você demorar para entender e quando um caso vem à tona você começa a entender melhor a sua situação, mas tem também o fato de que quando uma mulher decide denunciar é porque ela já está normalmente numa situação de esgotamento tão grande e aí umas não denunciam e são expulsas do mercado de trabalho e eu conheço inúmeras mulheres que pararam de trabalhar por causa de situações de assédio, por não conseguirem denunciar ou por denunciarem nada acontecer e ficar insustentável a situação no trabalho. Não é possível que seja pior do que eu tô passando, então vou denunciar, né? É meio o seu estado de limite, assim, não aguento mais. Não, eu acho que quando tem outras mulheres denunciando, a coisa da dúvida, né? Dá uma amenizada. Outra mulher denuncia, a gente parte do princípio assim, bom, então talvez agora não duvidem de mim. Porque tem outras mulheres denunciando, porque é uma loucura, porque é o único crime que, a princípio, vem a dúvida, né? A mulher denuncia, mas ela tá querendo aparecer, ela tá querendo a grana dele. O caso da menina que foi assediada pelo Daniel Alves, por exemplo, as pessoas começaram a dizer, tá vendo? Ela não quer a grana, então ela é legal. Como se ela não tivesse o direito à indenização, porque a indenização não vai apagar, mas ajuda a pagar a terapia, ajuda a pessoa a se curar daquilo. Mas já ajuda, né? A reparar, claro. Você quer que a mulher, além de ser violentada, assediada e desrespeitada, ela abra mão das coisas que ela tem direito a partir dessa violência, né? É muito doido isso. A Maíra, gente, bom, o nome dela apareceu de uma forma mais forte quando ela foi proteger a Dani Calabresa e as outras vítimas. Eu falo o nome da Dani, até agora quando eu escrevi para a Universa, outras vítimas me procuraram para me corrigir. Maria, esse não é um caso da Dani, esse é um caso de tantas pessoas. Tem várias pessoas aí que se colocaram agora, e a gente teve nessa entrevista do Metrópolis homens junto com elas, mas todo esse caso, eu falei, gente, olha só, o que aconteceu no primeiro filme que eu fiz, quando eu tinha 23 anos, e o diretor uma semana depois veio dizer que estava apaixonado por mim, e eu passei 1 mês e meio filmando, ouvindo ele dizer que me amava, eu me perdoei e percebi que aquilo foi assédio. É duro quando a gente toma essa decisão e precisa denunciar e a partir disso nosso nome fica no Google também com esse lugar, né? Associado a isso. Mas caramba, como é importante. E a gente é educada para aceitar. A gente é educada para apaziguar. A mulher, ela é educada para isso, para apaziguar o destempero do marido, para segurar a onda da relação dos filhos com o marido. Eu vou contar pro seu pai, se o seu pai não souber disso. A mulher, ela foi treinada para estar nesse lugar. Então, na hora que ela grita, que ela reclama, ela já saiu do lugar que foi estabelecido para ela. Ninguém quer ser vítima, né, Maria? E é como a Bel falou, a gente é educada, é socializada para jamais vocalizar de maneira assertiva o nosso desconforto, para estar sempre preocupada em deixar todo mundo bem, todo mundo acolhido, sorrindo. Tem uma pesquisa que mostra o termo que mais aparece para elogiar mulheres em posição de gerência nas avaliações de performance de diversas indústrias nos Estados Unidos. E o termo que mais aparece é carinhosa.
assim, de mulheres em posição de gerência, gente. Que absurdo. É o que se espera da gente, é o que a sociedade ensina a gente a fazer, é como a sociedade ensina a gente a se comportar desde sempre. E aí a gente vai para o mundo do trabalho, que já é um espaço super hostil de ser ocupado, que não foi feito para ser ocupado pela gente, que a gente ocupa ali na nossa tenacidade, na insistência, mas que foi construído para ser ocupado exclusivamente por homens brancos, e a gente consegue estar ali, e a gente performa da maneira exata como a sociedade ensinou a gente a performar. A gente não compra o conflito, a gente não vocaliza assertivamente nosso desconforto, e por causa desse comportamento, depois a gente é responsabilizada pelas violências que a gente sofre. A gente é acusada de ter de alguma forma participado de um jogo que a gente não escolheu participar, que a gente teve que aderir, uma adesão viciada, né? Porque a gente teve que aderir sem a menor escolha para isso. A advogada do Harvey Weinstein, no caso em Nova York, ela dizia assim, essas supostas vítimas, essas atrizes todas tiveram benefícios na carreira ao flertar com ele, ao aceitar o convite para ir no hotel dele. Elas escolheram isso. Eu sempre falei, parece a escolha que Hobbes coloca pra gente quando ele desenvolve a teoria do contrato social, né? Lá em 1620. Ele fala, olha, ninguém precisa aderir ao contrato social. Quem não quiser participar da sociedade, quem não quiser aceitar essas regras, pode morar numa ilha deserta. Que tipo de adesão é essa? Que tipo de escolha de participação nesse jogo é essa? Se a escolha é ou você participa do jogo, ou você não vai nunca conseguir trabalhar no lugar que é o seu sonho de estar, que é o lugar onde você quer estar. Não é uma escolha livre. E essas regras do jogo, se a gente pudesse escolher livremente de fato, todas nós escolheríamos poder trabalhar em paz e poder ser julgada apenas pelo valor do nosso trabalho e ter esse tipo de segurança. Eu atendo muitas mulheres em situação de assédio, atendi muitas mulheres em situação de violência doméstica. Nunca escutei delas algo do tipo, eu quero me vingar, quero que ele pague. Não, sempre os dois motivos para elas denunciarem sempre eu quero viver em paz, eu quero trabalhar em paz, eu quero ficar em paz, quero parar de sofrer isso que eu estou sofrendo e quero que nenhuma outra mulher passe por isso que eu estou passando. Eu quero que sirva para que a gente avance no sentido de que eu seja a última a estar nessa situação. E você está lançando seu livro agora, né? Daqui a pouco. Eu sempre fui muito das transformações sociais, de acreditar muito nas transformações sociais, de acreditar muito na política como um instrumento de mudança, né? Por isso, inclusive, acho essa agenda em Brasília, né, das mulheres, incrível, porque a gente está aproveitando a discussão levantada sobre o caso para propor uma agenda mesmo de transformação profunda e transformação institucional, novo marco normativo que vá de fato proteger as mulheres. A gente precisa de uma lei Maria da Penha para o mundo do trabalho, que proteja efetivamente as mulheres, né, as relações de gênero. Não penso muito nessa construção, digamos assim, de imagem individual. Eu acho que se eu puder contribuir para uma causa dessa magnitude tão importante, isso me anima muito. Outra coisa, o livro é um projeto pessoal, acho bonito isso, porque acho que é um pouco superando aquele meu trauma, né, da menina de 17 anos que gostava de escrever, poder também falar, poxa, era uma coisa que eu sempre quis fazer e tô aqui fazendo, e sabe, é um pouco a minha voz saindo um pouco desse lugar da coletividade. Eu sempre estive muito inserida em projetos coletivos, eu acredito muito na coletividade, né, acho que ninguém muda o mundo sozinho, acho que isso é uma narrativa muito masculina, né, de você achar que você impacta a história, você faz a diferença. Não, a gente participa de lutas coletivas e tem o nosso papel, né? E aí o papel que eu puder cumprir melhor nessa luta, eu vou me esforçar ao máximo para cumpri-lo. Acho que é um pouco por aí. Porque acho que aconteceu uma coisa na pandemia, eu percebi que rolou uma popularização dos psicanalistas. Então, hoje em dia, a gente tem o Christian Dunker, a gente tem a Maria Homem, e eu acho que isso é muito importante, assim, eu sempre bati nessa tecla de que a psicanálise era importante para todo mundo. No tempo que eu fiquei no Saia Justa, que eu falava uma vez por semana na televisão, eu falava, cara, isso é muito importante. E eu acho que isso acontecer no direito também é muito legal. Essa popularização dos advogados e das advogadas e desses termos, até para a gente poder compreender, né? Não ficar uma coisa juridiquês. O STF passou a ter uma importância, sempre foi muito importante, mas no governo Bolsonaro a gente meio foi salvo pelo STF, né? O Alexandre de Moraes virou, aqui em casa tem uma foto dele na minha geladeira. E era um cara que eu tinha milhões de questões. Mas conhecer minimamente o direito
é uma coisa muito importante. PEC das domésticas, Maria da Penha. Você falou essa coisa do coletivo, né? E é impressionante a força do coletivo nesse movimento feminista, né? Porque a gente também é educada para odiar a vizinha, para achar que a vizinha tá competindo com a gente. Cuidado com essas amigas. Amiga não é amiga, não, né? A gente cresce ouvindo isso, não confia, não. Cansei de ouvir assim, confio mais nos meus amigos homens, né? Tem essa fala, né? A gente cresce meio aprendendo a desconfiar. E dá a sensação de que essa é uma arma do patriarcado. Porque quando a gente se junta, as coisas realmente clareiam e ganham uma força absurda. A Fernanda Nobre, que é uma grande amiga minha e que tá estudando pra caramba o feminismo e tal, outro dia ela tava me contando uma coisa que eu não vou saber falar, como ela me falou, que ela me falou de um jeito chiquérrimo. Teve algum momento em que a fofoca foi transformada numa coisa pejorativa para que as mulheres perdessem a força. Comentar entre elas. Fofocar é comentar com liberdade absoluta. Se a Bel começa a namorar alguém que eu sei que agrediu uma amiga minha, eu vou falar, Bel, olha só, porque já aconteceu isso comigo. De eu receber direct ou WhatsApp de amigas minhas falando assim, olha só, esse cara que está saindo, isso, isso e isso. E isso, pra mim, não é fofoca, isso pra mim é feminismo. Eu não sei exatamente a história da fofoca, mas adoro, assim, essas pesquisas. Porque por muito tempo, na Idade Média, as mulheres, que depois foram consideradas feiticeiras, as mulheres eram muito donas da sua saúde reprodutiva. Então, as mulheres sabiam que tipo de planta você tinha que usar pra não engravidar, ou se engravidasse, que tipo de planta usar pra interromper a gestação, até sangramentos uterinos, tudo isso era parte do conhecimento das mulheres europeias. E depois, elas foram taxadas como bruxas, queimadas na fogueira, e esse conhecimento ele foi encastelado entre os padres que formaram as primeiras universidades. Ele virou um conhecimento médico que só o homem tinha acesso porque foi para a universidade, né? O surgimento das clínicas, enfim. E a resistência desse conhecimento passou a ser para uma rede. Então tem várias pesquisas que mostram, por exemplo, a união das mulheres brancas pobres, das mulheres escravizadas, das mulheres indígenas nas Américas, na época da colonização, por meio do compartilhamento do conhecimento sobre a saúde reprodutiva, por trocarem quais eram as ervas que elas tinham que usar. A nossa história, ela nunca foi a oficial. A gente é fofoca porque a gente nunca foi a história oficial. A gente sempre teve que resistir nas margens mesmo. Eu tô ligada aqui na hora, que a Maíra falou que tem que sair 4h30. Eu até ia te fazer uma última pergunta, assim, me permite mais 2 segundos. Assim, você é uma advogada e transita aí num ambiente super masculino, né? O meio jurídico é um meio super masculino. E você é uma mulher de 36 anos. Gata. Como você dribla o assédio? Imagina, os homens devem morrer de medo dela, Bel. É porque hoje em dia eu tô numa posição que eu chego nos lugares, eu sou a advogada que luta contra o assédio. Trabalho muito com compliance de gênero. Então, às vezes, eu chego nos lugares e eu sou a pessoa que tá fazendo a apuração de casos de assédio. Mas a bem da verdade, gente, é que ninguém tá imune a ser assediada, né? Não tem um jeito da gente se portar, de se comportar, de fazer, de falar que vá proteger a gente de ser assediada. E muitas vezes eu tenho reações que eu não gostaria de ter no momento do assédio. Teve uma recente, que foi quando eu estava almoçando com uma desembargadora num tribunal que eu faço um trabalho de construção de políticas de enfrentamento ao assédio, e um colega dela também se aproximou, estava almoçando, ele se aproximou da mesa e ela apresentou a gente e falou, a doutora Maíra Cota que está trabalhando com a gente na comissão de enfrentamento ao assédio. E ele botou a mão assim no meu ombro, fez um carinho e falou, bom que comigo você não precisa se preocupar. Gente. Começou bem, né? E eu não tive nenhuma reação na hora. Era, enfim, uma figura de autoridade de um lugar que eu tô fazendo um trabalho. Eu sempre acho muito duro também a fala de algumas mulheres no sentido de eu não sou assediada, que eu não deixo que me assediem. Comigo eu falo na hora. A gente não sabe a reação que a gente tem, a gente demora para entender às vezes, ficar sem reação é normal e assim, não importa os anos de estudo, não importa o trabalho que você passa, porque não é só sobre a pessoa que te assedia, é toda uma estrutura social que bobeou, a gente piscou, a gente é colocada de volta naquele lugar que é onde a gente deveria estar. Né, que a Bel falou, assim, a gente escapa desse lugar na nossa força, né, na nossa insistência, mas assim, a gente piscou, vacilou, assim, se distraiu um pouco, a gente está de volta nesse lugar.
escorrega de volta para ele muito fácil. O teu livro já tem nome, o próximo? Já tem título, a gente pode falar? Ele se chama Um Ex-Amigo. Olha, um ex-amigo. Ele lança agora em maio, acho que entra em pré-venda, em junho nas bancas. E com certeza a gente vai fazer lançamento no Rio, eu aviso vocês. Eu quero. Por favor, Noronha estará lá. Obrigada, Maíra. Obrigada, Maíra. Obrigada a vocês. Pensando aqui, qual a música desse episódio, Pablo? Vamos pensar com calma, né? O Rodrigo só para levar o Francisco na ressonância magnética do pé dele, talvez ele se lembre de alguma... Por que o Chico foi fazer ressonância magnética do pé? Ele tá com uma dor no pé crônica há muito tempo. E aí a gente ficou tratando como dor de crescimento e tal. Aí chegou uma hora que a gente falou, bom, vamos levar no ortopedista. Aí o cara falou, olha, pode ser uma coisa mais séria, de um desencaixe qualquer, e aí tem até que ter cirurgia, não sei o quê. Então ele quer fazer ressonância dos dois pés para comparar um com o outro, ver se precisa de uma intervenção ou se é de alguma coisa de crescimento, porque ele tá espichando, né? Se vocês querem saber quem eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Quetinagu. Não sou de brincadeira, canto pelos 7 cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, e ninguém vai tomar a minha bandeira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, e ninguém vai tomar a minha bandeira. Embole com samba que eu caio e balanço o balaio no som dos tantãs. Rebolo que deito, que rolo, me embalo e me embolo nos balangandãs. Bambeia de lá que eu bambeio, nesse bamboleio que eu sou bambambam. E o samba não tem cambalacho, vai de cima embaixo pra quem é seu fã. Eu sambo pela noite inteira, até amanhã de manhã. Sou a mineira guerreira, filha de Ogum Cunhaçã. Se vocês querem saber quem eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Quetinagu. Não sou de brincadeira, pelos 7 cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, e ninguém vai cantar a minha bandeira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, e ninguém vai tomar a minha bandeira. Isso não é Noronha, isso não é Noronha.